no livro de 1 Reis 17. Se você precisar de ajuda, 1 Reis capítulo 17. É 1 Reis 17, nós vamos ler a partir do versículo 8. Primeira Reis 17, 8. Quem encontrou, diga amém. Todo mundo conhece bem essa passagem aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente atravessa algumas situações que coloca meio que a gente assim contra a parede, no que diz respeito à nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza de Deus. Ele está ali, Ele está presente, Ele está agindo. Agora falando isso para vocês, eu lembrei da música, né, que louvor que a gente cantou agora há pouco, que se refere à passagem onde Jesus entrou no barco e falou para os discípulos: passemos para outra margem. Aqui é mais ou menos isso aí. E o que eu estou falando agora para você, eu não planejei nada disso não. O que a gente vai ler, eu já li. Mas olha só como é incrível, como é tremendo, como é maravilhoso. Para quem crê, para quem o coração consegue ter essa sensibilidade, para quem consegue enxergar com os olhos da fé. Deus não permite que a gente passe nada, viva nada, sofra nada, enfrente nada, sem antes preparar a gente para aquilo que Ele vai permitir que aconteça. E aquilo que Ele permite tem um propósito, algum propósito tem. Jesus entrou no barco e falou: passemos para outra margem, para o outro lado. Foi, desceu e dormiu. Para quem estava lá em cima no barco, para quem estava com os olhos abertos, para quem estava vivendo a situação, para quem estava observando a circunstância toda que rodeava lá em cima, aquela palavra lá que foi dada lá atrás, deveria ter sido suficiente para se apegarem, se firmarem, se sustentarem nela e irem até o fim, irem até o cumprimento dela. Mas mostrou no meio da caminhada, no meio da navegação, mostrou que os discípulos, eles não estavam tão firmes como eles imaginavam estar. Dá para entender ou não? Porque eles tiveram medo, eles se desesperaram. Em algum ponto a chuva estava muito forte, a água estava entrando. Desculpa, eu não vou saber os detalhes da passagem, porque eu não li ela, veio agora, mas você conhece bem. Mas eles tiveram medo, eles desceram correndo lá e um deles foi e gritou para Jesus: o Senhor não se incomoda que a gente morra? Por que ele fala isso? Se eu vou lá cobrar alguma atitude de você, é porque na minha maneira de enxergar a situação, você não está fazendo nada.
Se eu vou lá e falo, vem cá, você não vai levantar não? É porque para mim, você não está fazendo nada deitado ali. Eles foram lá cobrar. Eles tinham que se sustentar naquilo. Era uma forma de Deus capacitá-los e prepará-los para tudo que iria vir pela frente, que seria muito mais difícil do que enfrentar um trecho de mar com uma chuva forte dentro de um barco. Mas fazia parte do propósito de Deus. Aqui, vai mostrar uma outra situação, um pouco diferente dessa, mas que tem o mesmo contexto geral. E a gente às vezes, na verdade às vezes não, ou nós somos de um jeito ou nós somos de outro. Ou nós somos como Elias diante dessa situação aqui, ou nós somos como os discípulos dentro daquele barco. Não tem como fugir disso, não tem um lugar distante para ir, ou é de um jeito ou é de outro. E o acúmulo das coisas, a quantidade das dificuldades, a intensidade dos levantes que vão vindo, cada vez mais parece que vai empurrando a gente para perto dessa escada, tentando fazer a gente descer lá embaixo no porão do barco para questionar Deus, questionar Jesus. E aí? É isso mesmo? O que está acontecendo? Por que está sendo assim? Porque se viesse dos outros eu até entenderia, mas o Senhor conhece a situação, sabe o coração, sabe a maneira, enfim, sabe o que eu preciso, sabe do que eu dependo, sabe qual é a necessidade. A gente é levado meio que por nós mesmos a uns pensamentos tipo esses aí. Mas isso pode estar revelando a falta da confiança, a falta da dependência, a falta da certeza. Porque quem ouve a palavra e quem é dirigido por ela, deve, e só vai funcionar se for assim, viver pela fé. Exatamente, graças a Deus você está entendendo a palavra. Viver pela, e o que é fé? Hebreus 11 explica perfeitamente o que é fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Porque o que se vê pode causar dano. O que se vê, o que se ouve, o que se toca, o que se observa, pode entristecer, pode enfraquecer, pode paralisar, pode fazer a gente perder, pode fazer o barco de fato afundar, porque a gente permite que isso aconteça, dependendo das atitudes que a gente toma. Quem está entendendo, por favor, alguma coisa? E diz assim aqui, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te agora. Então, tenha agora atitude, faça alguma coisa, dispõe-te agora, e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva, uma mulher viúva quem está falando isso? Quem está dizendo essas palavras? Interessante é que não diz como, né? Não diz como. Não diz que foi um anjo que desceu, um vento que soprou, a sarça que queimou, o sonho durante a noite. Aqui não diz. Porque não importa como chegou, importa que ela seja vivida. Diga glória a Deus. Eu já ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Até aqui, está tudo dentro do conforme, até aqui está tudo se cumprindo, até aqui é muito fácil de se viver, até aqui tudo está de acordo com o possível. Ele levanta, ele recebe ali uma orientação, ele acredita nela, ele ouviu, agora ele vai até lá, e quando ele chega lá, ele vai entrando na cidade, ele olha e vê uma mulher. A promessa é que teria uma mulher,
Aí ele chega na cidade, está lá, ele se depara com uma mulher. E essa mulher viúva, está sozinha, está pegando lenha, porque provavelmente para pegar lenha vai fazer fogo, vai produzir comida, vai fazer algo para comer, tem um fogão em casa. Está pegando a lenha, então até aqui está tudo certo. Aí ele fala com ela: ó, traz um copo d'água, traz uma bacia d'água, traz um balde d'água, estou morrendo de sede, traz água. Água não era o problema. Ela deve ter acenado com a cabeça, dito alguma coisa para ele, e ela foi buscar. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive quem? Então ela também cria em Deus. Então ela também conhecia Deus. Então ela também sabia que Deus existia. O que confirma que provavelmente Deus possa ter colocado no coração dela alguma coisa em algum momento. O que confirma que talvez em algum momento, de algum jeito, de alguma forma, Deus tenha soprado alguma coisa no coração dela. Mas agora vem o problema, agora a situação muda, agora a coisa se inverte. A coisa inverte para a gente quase todos os dias. Quase todos os dias. E o interessante disso é que quando a gente está indo por esse caminho aqui e a situação inverte. Você já espantou rato da sua casa? Quem já espantou rato alguma vez? É triste, né? Um dia a gente estava na igreja ali em cima, onde eu achei que a gente tinha problema. Aí entrou, eu não lembro, do nada, né? Já tinha acabado o culto, não tinha? Já estava... Ainda bem que tinha um monte de testemunho aqui, que é uns negócios inacreditáveis. A gente estava... Vocês devem lembrar, a gente fez uma parede lá no fundo de madeira, e a gente ficava lá atrás, escondido. Tinha acabado o culto, já estava lá. Aí uma ratazana que parecia um gato resolveu que ia entrar na igreja. Entrou pela porta da igreja, veio correndo na lateral. Aí chegou na porta, botou as patas na porta, empurrou, abriu a porta, não pediu nem licença. Abriu a porta e foi entrando. Entrou. E a gente conversando parou para ver o indivíduo. A senhora ri, né? E eu tenho uma coragem danada para enfrentar rato. Danada. Mas não sou só eu não. Entrou, rapaz, que correu, veio rodeando assim lá atrás. E o pior é que a bendita da porta abriu para o rato entrar e fechou para ele ficar lá dentro. O outro. Aí eu é que não sabia para onde que eu ia, para onde que eu corria. Olhei para um, olhei para outro, e nenhum valente para falar: não, deixa comigo. O rato entrou no fogão, não foi? O rato entrou no fogão. Falei: meu pai, agora já era tudo, perdido. Não vou poder mais voltar aqui na igreja. Fizeram uma bateção, uma barulheira. Vocês acreditam que o rato saiu de trás do fogão e fez exatamente o mesmo? Porque rato, se você bloquear a passagem do rato, o rato fica louco. Normalmente o caminho que o rato faz, você olha na beira da parede, é tudo marcado de preto, porque ele sempre faz o mesmo caminho, mesmo caminho. Aí o rato voltou. Eu não lembro para falar para você como é que a porta abriu. Acho que o Espírito Santo soprou. Vocês deixaram aberto? Eu já não via mais nada, só precisava clamar ao Senhor. O rato foi embora pelo mesmo caminho que ele entrou, ele saiu. Glória a Deus, foi embora o rato. E o pior é que eu entrei na conversa do rato, perdi o raciocínio do que eu estava falando para você, porque só de pensar no rato eu já fiquei com medo do rato. Mas um caminho só. A mulher chega para Elias e fala para ele: ó, tão certo como Deus vive, há somente um punhado de farinha
tão certo como vive o teu Deus, nada, eu estou no versículo 12, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha. Como chama isso aqui, gente? Fechado assim, como chama? Punho. Ela está querendo dizer que é o seguinte, ela só tem um tanto que cabe dentro da mão fechada de farinha. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para a gente comer. Comê-lo-emos e o que ela está falando para ele? Eu não tenho nada para te oferecer. Até a esperança que eu tinha desapareceu. A única coisa que eu tenho é isso que eu estou usando agora, e depois disso não tem mais nada, acabou tudo, se desfez tudo, encerrou tudo. Agora aqui começa a grande diferença de todas as coisas. É nesse ponto que acontece a diferença na vida de uns e de outros. É aqui que você observa que uns se tornam referência e outros se tornam vergonha. Uns alcançam e outros se frustram. Uns despontam e aparecem e outros simplesmente somem, desaparecem. Porque enquanto você chega na cidade, enquanto o caminho para a cidade está liberado, enquanto você chega na porta da cidade, você olha e vê, bacana, foi aquilo ali, ó. Deus falou para mim que ia ter aquela mulher e a mulher está ali. Eu fui lá, falei com a mulher e deu tudo certo, a mulher me atendeu. Agora eu falei para ela buscar água, ela está indo buscar água, eu estou com sede. Aí eu lembrei, eu estou com fome também. Enquanto tudo vai bem, enquanto tudo está andando em favor, é muito fácil permanecer. Dá para entender ou não? É muito fácil continuar. É muito fácil vir na igreja. É muito fácil orar a Deus. É muito fácil continuar orando, continuar crendo. Difícil é permanecer quando a situação vira de cabeça para baixo. Difícil é continuar quando o médico vira e diz, olha, acabou, não tem mais o que fazer, a gente vai desligar ali, agora vai ser o que o corpo aguentar. Difícil é depois de você ter colocado toda a tua força, toda a tua esperança, toda a tua confiança, toda a tua expectativa, depois que você já lutou com tudo aquilo que você tinha, e aí você chega num determinado momento que você tem que reconhecer, você tem que admitir que você não consegue mais dali para frente, não tem mais o que fazer, não tem mais o que ser feito. Aí só sobrevive o que é relacionado à fé, o que provém da fé, o que vem daquilo que você acredita, mesmo não vendo, que você sabe que está ali, mesmo que você olhe e os teus olhos te mostram que não existe. É aí que acontece a diferença. Quem está entendendo alguma coisa, por gentileza? Enquanto estava lá, encontrou a mulher, qualquer um crê em Deus. Eu sei que você conhece a passagem, eu sei que você sabe de tudo que aconteceu aqui, mas eu não quero falar para você que você vai ter lá a tua bacia e o óleo vai ficar pingando e não sei o que. Tem nada a ver com isso. Isso aí você já sabe e vive. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida com isso. Mas eu quero dizer o seguinte, é que tem hora que a realidade da vida mostra para a gente que acabou, que não tem mais o que fazer. Não tem recurso, a mulher está falando para ele. Agora o que entra na balança aí, o que vai pesar agora é, cadê Deus? E a tal promessa, e a tal palavra, e a tal voz, e o tal sonho, e a tal maneira que chegou para mim, como é que chegou e agora? Cadê a tal palavra que disse que a mulher ia me sustentar? Eu vim porque eu acreditei, eu fiz porque eu criei, eu dei os passos porque eu acreditava. Ele falou, não estou louco, eu sei quem foi que falou comigo. Deus falou comigo, agora eu chego aqui. Será
será que Deus não sabia que essa mulher é uma coitada e não tem nada para oferecer? Será que Deus não sabia que essa coitada também está morrendo de fome? Talvez eu é que não esteja conseguindo entender que Deus está trabalhando dos dois lados. Dá para entender? Sim ou não? Dos dois lados. No Elias, no que diz respeito na dependência de Deus, e naquela viúva, no que diz respeito na dependência da palavra de Deus. Aquilo que vem de Deus de algum jeito para a nossa vida. É muito difícil identificar. É muito difícil, eu confesso para você que é muito difícil identificar. Porque qualquer pessoa que saiba um pouquinho da vida da gente, ou que observe o que a gente está vivendo, passando, pode chegar e falar alguma coisa para a gente. Mas eu vou falar para você uma coisa, não interessa quem é que está vindo falar. Interessa é o que você, ou como você crê naquilo que está sendo dito para você. Quem está entendendo? Se você vier aqui falar que teve um sonho, e o meu carro capotava, ou eu atravessava a rua e o carro pegava, ou o homem entrava aí, ou a mulher entrava aí, ou o bandido entrava aí, descarregava um revólver aqui em cima, no mesmo minuto eu vou repreender isso no fundo do meu coração, e isso vai deixar de existir, não importa de onde tenha vindo, porque a fé transforma todas as coisas. Mas se eu crer que aquilo que vem de encontro à minha necessidade está sendo dito de alguma maneira, Deus está fazendo chegar para mim, a minha vida vai mudar, a minha situação vai ser transformada, as portas vão se abrir, eu serei curado, eu vou viver, eu vou ver a glória de Deus se manifestando. É a maneira com que eu creio e o que eu escolho crer. Dá para entender ou não? Sim ou não? Talvez essa fosse a obra sendo construída dentro da viúva, diferente do Elias. Agora aí o Elias tem que fazer uma escolha. Ele acredita no que os olhos dele estão mostrando, ele acredita no que a mulher está falando, ele acredita nos 2 pedaços de madeira que ela está segurando, no punhado de farinha que ela diz que tem, ele acredita que ela não tem nada para oferecer, ele acredita que Deus falhou naquilo que ele falou para fazer, ele acredita que frustrou, que Deus o levou até a tal da cidade de Serepta, fez com que ele conseguisse chegar pelo caminho, que poderia ter acontecido qualquer tipo de coisa, ele chegasse ali, Deus permitiu tudo isso para chegar lá, e tudo aquilo que ele disse para Elias se frustrasse, desaparecesse. Será que era isso que Deus tinha para ele? Mas todo dia tem gente que acredita dessa maneira, sabia disso ou não? Todo dia alguém fala assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais estrutura, eu não tenho mais estômago, eu estou cansado, eu estou exausto, não está adiantando. Todo dia alguém encara a mesma situação de dificuldade e tem essa mesma posição de virar as costas e pelo mesmo caminho, que fazer o caminho do rato, o mesmo caminho que como as coisas funcionam. Não tem um exemplo de alguém que tenha feito dessa maneira e tenha conseguido ter êxito. Quem está entendendo alguma coisa? No versículo 13 diz assim, ó, Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. Deus está dizendo para você o seguinte: vai ser dessa maneira, não vai sair fora disso. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos, quantos? Muitos dias. Da panela farinha,
Da botija o azeite, segundo a palavra de quem? Então ela se apegou àquela palavra. Que, peraí, não esquece não. Veio por intermédio de quem? Elias. Agora imagina se o Elias, quando chegou lá, tivesse se frustrado e se decepcionado. Há uma obra muito grande de Deus para ser feita em nós. Há uma obra muito grande de Deus no que diz respeito à nossa vida. Nossa vida. Agora, eu estava ali porque veio o pessoal da prefeitura aí. Enquanto ela falava comigo, o cara do carro olhou para lá, ela viu que o bar ainda falou: qualquer estabelecimento tem que procurar isso, esse papel que está aí. Mas o bar é que a igreja é diferente, as pessoas reclamam. Do bar ninguém fala. Isso a própria mulher falou ali agora. Agora está aí, ó. Tem 90 dias. Porque diz que uma denúncia anônima fez reclamação. R$10.232,70. Quem quiser ver, o papel está aqui. É o valor da multa. Quanto? Sabe quando a gente vai pagar isso aí? Nunca. Se Deus é Deus, a gente não vai pagar isso aí nunca. Em nome de Jesus. Porque com 10 mil, a gente fecha tudo isso daqui, com tudo que precisa. Com 10 mil a gente faz segundo andar. Com 10 mil a gente faz uma porção de panfleto. Com 10 mil reais a gente renova tudo. Aí do mesmo jeito que eu preguei, acabei de pregar aqui para você, que Deus permitiu que Elias chegasse naquele lugar, Deus permitiu que a gente chegasse aqui. Deus permitiu que você chegasse aonde você chegou. Porque através de você, ou melhor, em você há uma obra muito grande para ser feita. Muito grande, em você. Mas há uma obra muito maior que tem que ser feita através de você. Através de você. Se Elias tivesse deixado levar, porque a viúva estava lá, capenga, pegando uns tocos de madeira, dizendo que não tinha mais nada, a não ser um pedacinho, um pouquinho de farinha na mão, e ele tivesse acreditado naquilo, deixado de dar atenção, ouvido para o que Deus tinha falado para ele, para aquilo que Deus o tinha levado ali para fazer, aquela mulher ia morrer de fome, nada ia acontecer, e a gente nunca ia ouvir que da botija dela o azeite não faltou e da panela dela a farinha não se acabou. Você está dando para entender, sim ou não? E eu não estou pregando isso para tirar um centavo de você, R$1 de você, nada, absolutamente nada. Eu estou tentando fazer você abrir os olhos e entender que Ele é grande demais e não vai deixar de cumprir uma só palavra que saiu da boca dele para a nossa vida. Pode aplaudir Jesus. Uma. Não interessa se a gente chegou lá e parece que não tem condição, não tem farinha, não tem isso, não tem aquilo. Pode não ter nada. A palavra dele diz que ele traz à existência o que não existe. Tem 90 dias para correr atrás de alguma coisa aí. Depois eu vou olhar isso. Documento, CNPJ, alvará. Eu acredito de todo meu coração que a única igreja que tem alvará aqui é essa Universal aí. A única. Porque o prédio é deles e eles refizeram tudo aquilo e estão de parabéns por isso. Mas eles têm condição. Eu não sei o que vai acontecer aí não, mas aí eu estou com a dona Zefinha no que ela falou outro dia. Se fechar, a gente abre de novo. A gente dá um jeito, a gente faz de alguma maneira, a gente, bom, eu vou fazer. De algum jeito a gente vai fazer. Agora, a gente vai seguir em frente, porque nós não somos, eu não sou do que retrocede não, e eu creio que você também não é. E eu não estou falando por causa de igreja não, eu estou falando por causa do propósito que a gente crê que Deus tem na nossa vida e através da nossa vida. Diga glória a Deus. Eu tenho dentro de mim aquilo que eu creio
ter ouvido de Deus, não que nem eu estou ouvindo o botijão bater aqui, o barulho do boteco ali. Eu ouvi de um jeito diferente, eu ouvi uma voz que não veio do lado de fora, é uma voz que se manifestou lá dentro. Dá para entender isso, sim ou não? Você deve ter ouvido também, de algum jeito ele fez chegar em você. De algum jeito ele fez chegar no Elias, e através do Elias, ele fez chegar na viúva. De repente hoje ele está fazendo chegar em você devido a tudo isso que a gente está vivendo e passando aí. Mas se você não acreditar de repente naquilo que os teus olhos estão vendo e está tentando te enfraquecer, você permanecer firme sim, naquilo que Deus falou dentro do teu coração, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Pode ficar de pé no seu lugar, pode aplaudir Jesus mais uma vez, com força e de todo o seu coração. Fecha os seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Pai, de uma maneira diferente hoje, o Senhor nos fez ouvir a Tua voz e talvez de uma forma que a mim, pelo menos até hoje, eu ainda não tinha enxergado. Porque para mim sempre me saltou aos olhos e me pareceu forte. Me parecia sempre ser o objetivo dizer que porque aquela viúva se dispôs a fazer primeiro para Elias, primeiro para o homem de Deus, primeiro para a obra de Deus, mas na realidade não foi nada disso. A tua obra começa quando Elias continua firme na caminhada, não volta para trás, não abandona aquilo que o Senhor falou para ele, não deixa de crer na tua palavra, mesmo quando os olhos não estavam vendo nada parecido com o que o Senhor tinha dito. E às vezes a gente vive coisas que nos parecem muito diferentes daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes parece que a gente está diante de situações muito diferentes e chega a dar a sensação que o caminho está errado, a forma de fazer está errada, que há algo fora da tua vontade, quando na verdade o Senhor já sabia de todas as coisas. E era justamente para que aquela mulher ouvisse que o Senhor estava presente, que traria à existência o que não existia, que faria acontecer o extraordinário, que a porta seria aberta para ela, a comida não ia faltar, que aquilo que aos olhos humanos parecia pouco, parecia improvável, era o suficiente para que o Senhor agisse, da mesma maneira que 5 pães, 2 peixes foram necessários, suficiente para que o Senhor alimentasse todos que precisavam. Nós não precisamos de mais nada, além daquilo que o Senhor já nos deu, para que a tua obra seja realizada em nós e através de nós. Não nos falta mais nada, Senhor, porque é nisso que temos a nossa vontade, a nossa fé, nossa esperança, nossa confiança, a nossa coragem, a nossa certeza, a nossa perseverança. Será isso que o Senhor há de usar. E a gente não vai se abater, não. Eu espero com todas as forças do meu coração que essa mulher não se abata, que esse homem não se abata, que esse jovem não se abata, que essa pessoa não se abata diante da dificuldade que está olhando, do problema que está ali, das dificuldades que cercam, da falta de condição, de repente o desemprego, a falta de vontade, a fraqueza, o desânimo, meu Deus, seja o que for, inimigo externo, interno, não importa se é um sentimento, Senhor, um pensamento, uma vontade, se é aparência ou se são vozes, se são portas que se fecharam, pessoas que desapareceram, porque não é disso que a gente depende. Elias não dependeu da condição que aquela mulher tinha,
Elias não dependeu da farinha que aquela mulher tinha, muito menos da água que ela tinha, e nem do azeite que ela possuía. Elias dependeu daquilo que o Senhor tinha falado dentro dele. O quanto a tua voz falava dentro dele, enquanto a tua voz estava viva dentro dele. E é isso que queremos levar aqui hoje. Não queremos levar um punhado de farinha, nem um pouco de azeite. Queremos levar a tua palavra dentro de nós, tua voz no nosso coração, porque é ela que vai nos sustentar, é ela que vai nos proteger, é ela que vai nos blindar, é ela que vai fazer cair por terra o diabo e todo aquele que por ele é usado. Porque está escrito, ninguém pode apagar isso: nenhuma arma forjada contra Israel prosperará. E hoje nós sabemos que Israel não é um pedaço de terra, nem um muro. Israel não é uma bandeira. Israel somos nós, aonde a tua presença, o teu Espírito habita. Israel somos nós que podemos marchar e mostrar para esse mundo a tua glória, Pai. Nós vamos em frente, nós vamos crer na tua palavra. Abençoa a vida do teu povo, fortalece o que de repente chegou aqui fraco, que está enfrentando uma dificuldade, uma luta, um desafio. Meu Deus, abra portas que estão fechadas, desperta para que todos consigamos ter esse entendimento de que o Senhor está trabalhando a um propósito. Por mais difícil que pareça, ainda que pareça que a farinha acabou e o azeite já não existe mais, o Senhor fará com que nada falte, tudo seja diante da necessidade que temos o suficiente para que a tua promessa se cumpra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E assim venha a ser sobre a vida de todos. Que as bênçãos dos céus, a paz, a harmonia, a união, meu Deus, a força, o renovo, o arder do teu Espírito, da tua chama dentro de nós, seja vivo no coração de cada uma dessas pessoas. Sejam renovadas, sejam fortalecidas, portas se abram, a família seja restaurada, as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida de todos. Sejam benditos. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga: eu recebo a força de Deus, a presença do Senhor, o Espírito Santo no meu coração, hoje, amanhã e para todo sempre. Pode aplaudir Jesus de todo o seu coração. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Leva a palavra. Pega aí na sua mão, se você